E vamos falar então em outros aspectos sobre o carro elétrico, porque um básico hoje aqui no Brasil está custando entre 160 e 200 mil reais, ou seja, não é para todo mundo ainda. Além disso, quem mora em prédios ou condomínios vai ter que negociar com os vizinhos, né? De que forma que ele vai reabastecer o carro na garagem que é coletiva. Porque quem não tem carro elétrico vai ter que pagar a conta de luz para abastecer quem tem. E para pegar a estrada, será que dá para carregar a bateria no meio da estrada? Tudo que é novo levanta dúvidas. Vamos lá responder mais algumas delas. O carro do Kleber é 100% elétrico. O empresário tomou essa decisão há menos de 6 meses porque não queria ficar à mercê da alta dos combustíveis no posto. Para chegar à conta se valia ou não a pena comprar o modelo, calculou quanto gastava em média por mês com gasolina e colocou tudo na ponta do lápis. Desembolsou 150 mil reais. Para ele, valeu muito fazer essa troca. Ao comparar com o preço do combustível, eu já percebi, porque eu ando todo mês, já valia a pena. Então, com 3 mil quilômetros por mês, que é mais ou menos o que eu ando, eu gastava com combustível alguma coisa da ordem aí de uns R$ 2.500. Com carro elétrico, eu gasto R$ 300 por mês. A diferença é muito grande. A facilidade de ter um carro elétrico é que nas grandes capitais já existem vários eletropostos espalhados, como esse daqui, por exemplo. São locais que fazem a recarga do carro. Para carregar um carro de porte pequeno, por exemplo, como esse daqui, leva em torno de 6 horas. Agora, se for carregar diretamente na tomada em casa, esse tempo pula para 15 horas. E existe ainda uma terceira opção, os carregadores rápidos que funcionam quase como uma bateria extracelular. O problema é que elas representam um custo a mais para o motorista. Os carregadores rápidos são feitos para viagens mais longas, então se eu for sair daqui a Brasília, tem muitos quilômetros e o meu carro não suporta toda essa quilometragem, eu não vou querer esperar 2 horas para carregar meu carro no posto. Então, geralmente você tem carregadores rápidos, que tem uma outra tecnologia, e esses carregadores permitem você carregar em 15 a 20 minutos, que é o tempo que você gastaria para tomar um café ou para ir ao banheiro. Em todo o Brasil existem 1.250 eletropostos, inclusive entre cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o que possibilita viagens longas, já que um dos problemas desse tipo de veículo é a autonomia. Nos países onde o carro elétrico é uma realidade, ele está presente em todas as ruas, nas estradas, são países onde há grandes redes de abastecimento. A taxa de carro elétrico no Brasil, por carros em geral, o tamanho da frota é a mais baixa da América do Sul. Mesmo os nossos vizinhos da América do Sul têm muito mais carros elétricos que nós. A substituição da frota absoluta, isso é um processo de mais longo prazo, porque os veículos a combustão, eles têm uma vida média de 20 e 25 anos. A eletrificação dos veículos depende menos de decisões de grandes empresas ou até do governo e mais do gosto do consumidor. Provavelmente por volta de 2050, 2060, a frota atinja 100% de veículos preponderantemente. Senis, do ponto de vista ecológico, o carro elétrico, claro, é muito melhor para o meio ambiente porque ele não polui. Mas, como a gente viu na reportagem, tem vários senões ainda, né? Como reabastecer um carro elétrico com tão poucos pontos de reabastecimento rápido, por exemplo? Olha, mas Maria, nesse ponto aí que você está levantando, de fato, para o carro elétrico circulando na cidade, ele polui menos, eu acho que tem outros ganhos não vinculados ao transporte, ao combustível, por exemplo, à saúde. Mas você tem que olhar sempre a matriz elétrica que produz eletricidade para o carro. No Brasil, a gente tem uma matriz elétrica bastante limpa, então, teoricamente, isso está mais ou menos resolvido. O que a gente tem é pouca energia no país. Nós acabamos de passar quase uma situação de apagão no país, sem ter carro elétrico e sem ter um crescimento econômico. Quando você colocar economia para andar e colocar carro elétrico, você vai ter que produzir mais energia, vai ter que investimento para isso.
Ademais disso, quando você olha países, por exemplo, a Europa, onde a matriz desse pessoal é basicamente carvão para produzir energia, é muito mais suja. No fundo, ele está usando o carro na cidade, mas a poluição ali na produção continua alta. Então, assim, tem sim que olhar com cuidado essa questão do carro elétrico do ponto de vista de poluição. A segunda questão tem a ver com viabilidade de uma infraestrutura urbana e também nas estradas, né, para esse tipo de uso. Eu acho que isso vai ser uma combinação de incentivo público com investimentos privados. Você pode ter, e você já tem hoje, pontos privados, inclusive solares. Você tem indústrias fazendo uns totens, são muito interessantes, com placa solar em cima, ele tem a própria bateria dele, você chega lá, paga e reabastece. Então, eu acho que vai ser uma combinação. Não é de curto prazo, nós estamos falando de uma transição um pouco mais longa do que talvez algumas das discussões tenham indicado hoje em dia.